Hoje nós estaremos terminando com as promessas de Jesus que ele faz a essa igreja. A série geral que nós temos trabalhado sobre as igrejas do Apocalipse é o que Jesus tem a favor e o que ele tem contra as igrejas. E nós temos aprendido que muitas vezes a avaliação que Jesus faz não é a mesma nossa. Às vezes nós olhamos para uma igreja e falamos, que igreja boa, que igreja viva, que igreja forte, que igreja rica. E Jesus fala, pobre, cega e nu. Às vezes nós olhamos para uma igreja pequena, com poucas forças, falando, coitado, essa igreja não vai nem para frente. Nem adianta eu ir lá que, aí ó, vai morrer. E Jesus olha para ela e fala, para você ter uma porta aberta. Então, é importante nós aprendermos a avaliar uma igreja e a nós mesmos e a nossa família, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Jesus. Como que Jesus nos avalia? O mais importante não é o que eu penso de mim mesmo. O mais importante também não é o que as pessoas pensam de mim mesmo. Mas o mais importante é o que Jesus não pensa, sabe quem eu sou. Então vamos lá. A igreja da Filadélfia, nós temos aprendido que Jesus é a favor da perseverança, mas ele é contra a inconstância. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer-te que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou fazer uma pausa aqui, vou pedir para vocês falarem junto comigo essa promessa de Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus é a favor da perseverança, mas ele é contra a inconstância. A guisa de introdução, a inconstância tem provocado caos. Vocês já perceberam que o mundo em que nós vivemos é um mundo inconstante? Você já percebeu que a sociedade, as famílias, as instituições são muito inconstantes? Ora está bem, ora está mal. Ora está feliz da vida, ora está depressivo ao ponto de querer desistir de tudo. E nós somos inconstantes. Aliás, após a queda, esse mundo está inconstante. Não é verdade? Às vezes nós olhamos uma família, que família maravilhosa, que família padrão. No outro dia você descobre que divorciaram e um foi para um lado, outro foi para o outro. Às vezes aquele filho que você criou com tanto carinho e cuidado, daqui a pouco ele toma uma posição totalmente ao contrário de tudo aquilo que você ensinou e passou para ele. Contrário dos princípios onde ele cresceu. O que dizer sobre a vida imigrante? Eu acredito que nós, imigrantes, temos a tentação de ser muito inconstantes. Aquela ideia que aqui não é minha pátria, um dia eu vou voltar para o meu país. Isso pode ser bom, mas pode ser muito prejudicial. Porque pode fazer com que as pessoas não criem raiz nem lá no país dela e nem no país onde ela está. E ela começa a ter uma vida inconstante. Ela começa a ter amizades inconstantes. Ela começa a ter, inclusive, a fé em Deus inconstante. Ela busca Deus quando é necessário, quando ela quer, quando está com vontade. Então, e você começa a perceber que o caos da inconstância, ele atinge a todos. Toda a sociedade, toda a família. Então, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que a inconstância
É um grande prejuízo, é um grande caos mesmo, tragédia, que tem, por onde ela passa, ela destrói. Ela destrói lares, lares inconstantes são destruídos, ela destrói igrejas, porque igrejas inconstantes também não conseguem perdurar. Então, quando nós olhamos para a igreja da Filadélfia e ele vai de encontro com a inconstância, é porque ele quer o nosso bem. Ele sabe que se nós formos pessoas inconstantes, nós mesmos vamos sofrer. É por isso que a perseverança é de Deus. É por isso que só os perseverantes vão conseguir experimentar uma vida de comunhão e de graça verdadeira com Deus. Mas ainda, a guisa de introdução, a perseverança, ela vem de Cristo. Quando Jesus fala para essa igreja, olha, vocês guardaram a minha perseverança, a palavra da minha perseverança. E nós aprendemos o que com essa lição? Temos aprendido que aquela ideia do cabra macho, né? Que não, agora é para valer, agora eu vou ser constante, eu vou cuidar bem da minha família, vou cuidar bem dos meus filhos, eu vou me dedicar no serviço, eu vou até a questão com Deus, eu vou ser mais sério. E o que acontece? Isso dura talvez 1 ou 2 semanas. Daqui a pouco ele está do mesmo jeito ou pior. Por quê? Porque é a velha tentativa do coração humano corrupto querer depositar a esperança de uma mudança nele mesmo. E nós temos aprendido algo aqui marcante, importante e que nós sempre repetimos. Nós não mudamos pessoas. Nós não mudamos nem a nós mesmos. Só existe um que é capaz de mudar de verdade a nossa vida, de dentro para fora. Jesus Cristo. E Jesus deixa claro, a minha perseverança. Você quer ser mais perseverante? Não vai ser por sua força, mas pela força de Jesus. E o evangelho é loucura mesmo. Quanto mais você se rende e você confessa que você não consegue por si só, que você é fraco mesmo, mais você se torna forte. Mas quanto mais você quer postar para as pessoas que você é forte, que você consegue, mais fraco você é. Porque não vem de você. É a perseverança que vem de Jesus. E aí, a igreja de Filadélfia, nós vimos que Jesus, ele primeiro fala sobre a avaliação dessa igreja, depois ele dá um encorajamento a essa igreja e depois as promessas. Só para dar uma geral e irmos para a promessa do que nós temos discutido até aqui, a avaliação de Jesus a essa igreja, ela é uma igreja que estava a ponto de desistir. Não existe o supercrente, nós temos falado isso. Todos nós passamos pelos altos e baixos. Todos nós, no momento na caminhada cristã, fraquejamos. E é importante nós lembrarmos que nós precisamos ser alimentados por Jesus a cada instante, a cada momento, porque nós não conseguimos andar por nós mesmos. Essa igreja é fiel a Deus, essa igreja está guardando a palavra, mas eles também estão a ponto de desistir. Porque as lutas que estão chegando, financeiras, sociais, amigos desprezando, amigos abandonando, outros acusando, isso está afligindo a igreja. E ela está pronta a desistir. E quando acontece tudo isso na nossa vida, a gente não se sente assim? Mas, ao mesmo tempo que essa igreja está a ponto de desistir, ela é uma igreja que permanece fiel. E aí que nós vimos que perseverança é você fazer um serviço pesado, duro, difícil, depois de já ter feito isso. Isso é perseverança, é continuar firme depois de muito esforço e muito trabalho, na força de Deus. Mas em segundo, Jesus ele dá um encorajamento, e o encorajamento é, eu tenho uma porta aberta para vocês. Olha, se tem algo que pode alegrar um coração daquele que nasceu de novo, ou de uma pessoa que está buscando uma espiritualidade, buscando um Deus verdadeiro, é saber que o Deus dos céus e da terra, o Senhor Jesus, que é o Criador e o Restaurador, ele tem uma porta aberta. Olha que interessante, às vezes nós se contentamos com uma luz no fim do túnel, não é verdade? Se está tudo escuro, a gente entra em desespero. Mas se tem uma luzinha lá no fim do túnel, isso já alegra o nosso coração, né? Mas olha, o que Jesus está falando, ele não está prometendo para nós uma luzinha no fim do túnel. Ele está falando, tem uma porta escancarada para você. A questão é se você está enxergando. A questão é se você está levando a sério.
A questão é se você quer aproveitar ou não essa oportunidade, mas a porta está escancarada. E eu disse que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós, em vez de ser cristãos, discípulos de Jesus, e buscarmos essas portas escancaradas de Deus na nossa vida, nós vimos aqui que essa porta aqui aberta está ligada à salvação, está ligada à providência e está ligado principalmente à missão de Deus, a oportunidade que nós temos de sermos impactados por esse evangelho e de pregar e proclamar e de levar luz para aqueles que ainda estão em trevas. E eu disse, acho que há 2 domingos atrás, que nós temos que tomar cuidado porque às vezes Deus tem uma porta aberta, mas nós somos como ratos. Nós queremos ficar procurando buracos, ratos ou baratas, procurando buracos, tentando achar, pensando que esses buracos vão trazer solução para nós, enquanto Deus tem uma porta escancarada e a gente despreza, e a gente menospreza. Procurando buracos, achando que desses buracos pode trazer esperança e conforto para a nossa vida. O encorajamento de Jesus é único. Tenho porta aberta para você. Se você acha uma pessoa azarada, que tudo dá errado para você, só dá certo para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu amigo, eu quero dizer para você, abra os olhos, se renda a Jesus, e você vai ver que porta aberta você tem, que oportunidade você tem de olhar para a sua vida e da sua família, não com seus olhos, simplesmente com a cosmovisão do mundo, ganhar dinheiro, ficar rico e tocar minha vida. Mas de você olhar para a sua vida e da sua família na perspectiva de Deus e ver o privilégio que você tem de estar em Cristo, de você envolver na missão, e que quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, como Ele promete lá em Mateus 6, todas as demais coisas são acrescentadas em qualidade. Mas aí nós começamos domingo passado sobre a promessa de Jesus. Nós falamos das 2 primeiras e hoje nós vamos terminar com as 3 últimas promessas. E eu fico feliz, porque olha que interessante, Jesus tem muitas promessas para nós. As promessas de Deus são incontáveis. São promessas assim, que nós deveríamos cada dia estar pensando nelas. Então a primeira promessa que ele faz para essa igreja é: nossos inimigos saberão que somos do Senhor. Hoje o mundo nos despreza, hoje o mundo despreza. Você quer estudar a Bíblia? Não quero, não tenho tempo, tenho coisa melhor para fazer. Você é louco, você é fanático, você está desperdiçando sua vida, você poderia estar em outro lugar ganhando dinheiro, você poderia fazer isso. Hoje o mundo nos oprime. Oprime aquele que quer buscar a Deus. Mas um dia esse mundo vai perceber que não é o seu salário gordo e nem sua vida estável que vai te trazer esperança. Isso é passageiro. A Bíblia é clara. Aquele que não crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e se rende a Ele como discípulo, não tem outra alternativa. São as penas eternas. E o inferno não é que o diabo vai dominar lá, não. Ele vai sofrer lá também. O inferno, a pior característica que eu posso ver do inferno é que tem um diabo lá que vai dar chicotada. Isso daí é mais mitológico. Mas o inferno deveria ser temido pelas pessoas, porque o inferno significa o lugar onde a graça de Deus não estará. É por isso que o inferno deve ser temido. Porque ali Deus vai estar. Porque Ele governa e Ele é onipresente, está em todo lugar. Mas a graça dele ali não vai estar. Ainda hoje aqui nós desfrutamos da graça comum. A saúde, o emprego... As coisas só não são pior do que podiam ser porque é a graça comum. Mas imagina um lugar onde a graça de Deus não estará. E essa igreja está sofrendo, essa igreja está passando por lutas, e como se não se bastasse, as pessoas que estão em volta ainda oprimidas. Você é bobo, você é trouxa, você fica priorizando a Deus e deixa. Tem pessoas na nossa igreja que têm perdido amizades, deixa. Vai chegar um dia onde os nossos inimigos vão saber que nós somos do Senhor. Apocalipse mesmo fala, capítulo 6. Mas olha para você ver, a malignidade do pecado é tão forte no coração daquele que não foi regenerado por Jesus, que ele vai ter consciência que tudo o que foi pregado é verdade, que nós somos do Senhor, que Jesus é o Senhor de tudo, mas ainda ele não vai se converter ao Senhor, ele não vai se arrepender. Ele vai ter medo das consequências, mas ele não vai querer um arrependimento para buscar Deus. A malignidade do pecado.
E Jesus, por isso mesmo, ele falou, hoje a porta está aberta. A porta que eu abro e ninguém pode fechar. Mas vai chegar um momento, e não vai demorar. É a promessa dele aqui. Está chegando e não vai demorar. Onde a porta vai fechar e ninguém pode mais abrir. Por isso que o tempo de nós pregarmos o evangelho para os nossos familiares, para o nosso esposo, nossa esposa que não é crente, os nossos filhos que ainda não se renderam a Jesus de verdade, aos nossos amigos, aos nossos primos, aos nossos tios, as pessoas que nós temos contato, é agora, porque Jesus está prometendo, vai chegar um momento que a porta vai fechar e ninguém vai mais poder abrir. Quando ele abre, ninguém pode fechar, mas quando ele fecha, ninguém vai poder abrir. Ah, pastor, mas eu tenho tentado. Tente de novo, clame a Jesus, pregue o evangelho. Não estou falando para convidar para vir para a igreja. Não confunda convite para vir para a igreja com pregação do evangelho. Fale de Jesus. Segunda promessa, Deus nos sustentará nas provas, tentações de juízo. Né? Hoje é luta, hoje é prova, mas vai chegar um momento onde todos vão passar pela grande tribulação. Ninguém vai escapar. E nessa hora vai ficar evidente que nós somos do Senhor, porque o próprio Senhor vai nos guardar, é a promessa dele. É luta, é prova, mas aqueles que estão distante do Senhor vão sofrer momentos de luta e prova piores. Vocês lembram lá de, alguns de vocês já leram, outros não, mas o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, Asaf começa a olhar para a sociedade dele, eu fico pensando que eu tenho dias de Asaf, não sei você, mas eu tenho. Você acorda assim, você olha para a sociedade e fala assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Olha lá, as pessoas que não desprezam a Deus, parece que a vida dele está melhor. Ó. Ele tem um emprego bom, tem estabilidade financeira, parece que até a família dele, mesmo que não é crente, é melhor que a minha. A esposa dele parece que é mais compreensiva que a minha. Nossa, os filhos dele são mais educados que os meus que eu levo para a igreja. E você começa a olhar para todas essas coisas e aquilo começa a te agoniar e começa a afligir. Você fala, acho que dá para fazer concessões, acho que eles estão certos em algum sentido. E Asaf começa a entrar em pânico. E ele fala, eles zombam ainda de Deus e as coisas vão bem. E olha, eu quero falar para vocês, é possível você estar dentro da igreja e você ver pessoas inadimplentes, irresponsáveis, sem compromisso, e ele ter um salário maior que você, uma vida aparentemente mais estável que você. Mas não confunda isso com prosperidade vindo de Deus. Porque pessoas do mundo são assim. Porque quando você olha só para isso, você pode cair na tentação de Asaf de achar assim, quase conservei inútil foi ser cristão, foi ser servo de Deus. Ele chega a dizer isso, quase resvalaram meus pés. E quando é que muda isso? Quando ele entra no santuário de Deus e vê o fim do justo e o fim do ímpio. É a hora que ele pega e fala, não. Todo sofrimento aqui, nem posso comparar o que Deus está preparando para mim. Mas o final do ímpio, esse vai ser triste demais. E ele coloca um cenário que eu fico imaginando que é agoniante. Ele fala que os ímpios vão tentar como se fosse escalar, para tentar subir do abismo que eles estão querendo cair, mas eles vão escorregar. Imagina você estar num lugar assim, um abismo, você está tentando escalar, mas cada vez que você tenta mais você escorrega. É assim o final do ímpio. Hoje ele se diverte, hoje ele acha que ele é o máximo, hoje ele curte a posição social que ele tem, o status que ele tem, mas ele não vai escapar do juízo de Deus. Não vai. E a promessa que Jesus faz aqui é, eu vou livrar vocês. Eu sou o juiz de vocês quando chegar esse momento. Os ímpios não vão ter isso. Vamos lá. Terceira promessa, para nós encerrarmos hoje essa série de estudo. A terceira promessa é, a volta de Jesus é certa e ela está próxima. Gente, eu fico pensando, se tem algo que pode de fato alegrar o nosso coração no meio de tantas dores, no meio de tanto sofrimento, no meio de tantas lutas, no meio do mundo inconstante. Ontem mesmo, eu e mais alguns irmãos aqui estávamos num culto fúnebre de um rapaz de 37 anos. Um câncer que pegou ele em poucos meses, levou a vida dele. Olha o que é a nossa vida.
Mas se tem algo que pode trazer esperança, que pode trazer conforto, é saber que o nosso Salvador vive e Ele está voltando. Ele está voltando. Porque Ele diz assim, venho sem demora. Ele não está só voltando, Ele está voltando e rápido. Ele está voltando sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aí o texto que nós lemos domingo passado é esse, e eu vou repetir, João 14, verso 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se você crê em Jesus, você tem que crer nisso. Ele sempre deixou claro, o nosso lar não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos estrangeiros aqui. Por isso que não adianta você se iludir com a vida desse mundo. Nós somos peregrinos. O nosso Senhor está nos voltando para nos levar para a casa nossa, a casa eterna. E olha que interessante. A Bíblia tem vários textos falando dessa promessa. Eu estou pegando aqui só de Apocalipse. Olha quantas vezes Deus fala, eu volto, eu volto. E eu estou dando ênfase nisso porque uma das coisas mais difíceis hoje que eu tenho percebido na comunidade cristã são os crentes, os discípulos de Jesus, pensarem nisso, no lar lá do céu. Infelizmente, mesmo numa comunidade cristã, é possível você perceber que as pessoas estão mais centradas nas coisas desta vida. E nesse momento, e quando isso acontece, é muito importante nós olharmos para o céu e começarmos a lembrar do céu. Aliás, o livro de Apocalipse pode ser chamado do livro que te ensina a olhar para cima, olhar para o céu. Nós estamos precisando ser chamados por Deus a olhar para o céu, porque muitas vezes nós estamos olhando só para as coisas dessa vida. Agora, olha lá, se você tem dúvida ainda, mas já falou isso há mais de 2000 anos, será que vai vir mesmo? Olha o que Deus fala. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, 3. Começa o livro já falando. O tempo está próximo. Apocalipse 22, verso 7. Eis que venho sem demora. Ele fala no Apocalipse 3, que é o nosso texto, agora no 22 ele repete. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, muito feliz, aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Por quê? Porque eu estou voltando. Apocalipse 22, verso 10. Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu estou voltando. Está próximo. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E aqui deixa eu fazer uma distinção clara. Porque mesmo no meio evangélico é possível você ouvir pregações dizendo assim, olha, a fé só não salva, você tem que acompanhar com as obras. Não, vamos consertar essas coisas, que às vezes é pregado aí. A salvação é só pela fé. As nossas obras e de nenhum modo pode ganhar a salvação por nós. Não pode. Nós não podemos comprar e nem merecê-la. É graça. A salvação é pela fé e tão somente pela fé. Ponto. Agora vamos explicar o que significa essa fé. É uma fé, eu creio em Jesus, tá? E vivo a vida do jeito que eu quero? Não. Se a nossa fé é viva e autêntica, nós já morremos para nós e vivemos para Ele. É o que o Senhor quer e não o que eu quero. É a prioridade dele, não a minha. É o que Ele manda eu fazer e não o que eu quero, ou minha esposa, ou meu filho, ou minha filha manda eu fazer. E aí, nesse sentido, a nossa fé não é morta, ela é operante. Ela vai ter prática, ela vai ter obras, mas não são essas obras que nos dão salvação. A salvação, a obra não é a causa da salvação, ela é consequência da fé salvadora. Não é a causa, é a consequência da fé salvadora. E aqui esse texto está deixando claro. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Eu não sei o que é o galardão. Tem gente que pensa que é um carro zero lá no... né?
Está tão assim com as coisas dessa vida que ele, até no céu, ele pensa de forma mundana aqui. É o céu, é um triplex, duplex. Aliás, triplex, depois de um político foi preso, aí o pessoal não está querendo não. Mas duplex, o que for aí, complex, ou ter poder, ou sei lá. Eu creio que o galardão é servir mais. Porque Deus nos chamou para servi-lo. Eu sei que às vezes isso é um tédio. Tanto é que às vezes você não se sente à vontade de vir e adorar a Deus. Isso é um pecado. Mas eu creio que na glória, onde nós teremos ali alcançado, pela graça do Senhor, a santificação completa, isso vai ser um prazer grandioso, como já é aqui, e nós podemos experimentar. Mas o que ele está deixando claro é que todo mundo vai ser julgado. Os ímpios para condenação e mesmo os salvos vai ser julgado em relação ao que você fez com o que eu te dei. Salvação não é o fim em você. A salvação é para você viver para Deus e servi-lo. E Ele vai cobrar. O que você fez por mim? O que você fez na missão? Você está salvo, mas agora eu quero prestar conta sobre o que você fez com essa graça. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Todos nós vamos passar pelo juízo. E aí, 22:20, é fantástico. Ele vem, venho sem demora, venho sem demora, venho sem demora. E o último versículo ele deixa muito claro. Certamente, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, venho sem demora. E a igreja responde, amém. E que mais? Vem Jesus. Que fantástico, né? O Senhor da igreja diz, venho sem demora, venho sem demora, venho sem demora, certamente venho sem demora. E a igreja diz, amém. Que verdade gloriosa. E mais, o anseio da noiva de ver o noivo. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. E olha que interessante. Lá em Mateus 8, versos 35 e 36, a palavra do Senhor diz assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, mais uma vez, por que de mim e do Evangelho? Nós somos salvos para servir, pregar o Evangelho, missão de Deus. Perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Talvez você hoje esteja assim, tão cego por esse mundo que influencia mesmo. Nós vimos que algumas igrejas do Apocalipse, as pessoas estão dispostas a morrer por Cristo, mas estão sendo seduzidas pelo mundo sem perceber. Talvez hoje você esteja aqui. Talvez hoje você esteja aqui pensando com a cabeça, mesmo aqui nesse momento de adoração, pensando o que você pode conquistar no mundo. Um emprego melhor, um cargo melhor no seu serviço, uma casa maior, focando simplesmente nisso, como fim da sua vida. E tem uma perguntinha para fazer você refletir. O que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque está chegando o dia, está próximo. Certamente venho sem demora. Jesus está falando isso. E é triste que as pessoas parece que sonâmbulas, umas estão acordando agora. Ele está chegando. Às vezes as pessoas olham para o pastor ou para alguém que está trazendo a mensagem e falam, esse cara está desequilibrado, né? Ele grita, ele bate no púlpito, ele fala, acorda! Né? A Dinha aprendeu a palavra acorda no dia que eu gritei aqui, acorda! Né? E o pessoal fala, esse cara está louco, ele está desequilibrado, ele está isso. Mas pensa comigo, você vai receber a visita de um senhor na sua casa. Aí você acorda assim, rapaz, ele já mandou um texto aqui no WhatsApp, ele já está 10 minutos daqui. Você levanta todo mundo da câmera e vai pegar, vai fazer daquilo, né? Eu creio que vocês já passaram por situação dessa, né? Eu já passei várias vezes. Tem que arrumar ali, você arruma a casa em 10 minutos. Foi uma loucura. Você nem sabe como fez isso, mas você arruma, não é? Mas veja bem, se o Senhor da igreja está falando, certamente venho sem demora, não dá para ficar assim... Deus cuida do seu coração, tá? E você busca Deus se você quiser, tá bom? Não, nós que estamos pregando o evangelho, nós temos que falar, acorda, ele está vindo, está chegando, para de viver a vida desse mundo, acorda! Acorda!
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí vem, não, pastor, mas eu creio que Jesus está voltando, eu tenho consciência que Jesus está voltando. Aí eu falo para você, é mesmo? Você tem mesmo? Então, vamos lá. Para você não se enganar e eu não me enganar, nós não vivemos numa ilusão, enganando a si mesmo e a outros, vamos ver nas Escrituras se de fato a gente está ansiando a volta do Senhor. Porque olha lá, quando você olha para Marcos, capítulo 8, verso 35 a 36, o Senhor dá uma dica de como que ele está voltando. Ou se a igreja tem anseio pela volta dele. Porque ele diz assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então o quê? Mas o que está vindo antes? Vai vir o fim. Mas ele está dando a dica. O que está esperando para depois vir o fim? Todas as nações. Pregar o evangelho. Aí eu falo para você. Uma igreja que não prega o evangelho. Uma igreja que não se preocupa com missões. Tanto local, regional, transcultural. Você vem falar para mim que essa igreja está pensando no evangelho? Está pensando na vinda de Cristo? Ele está deixando claro. Se essa igreja, se nós ansiamos pela volta dele, nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho. A igreja que está ansiosa para encontrar Cristo, ela prega o evangelho. Como você pode analisar se você anseia pela volta de Cristo? Não, pastor, eu anseio mesmo. Eu fui lá no culto, fiquei tocado. Você tem pregado o evangelho para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu parente, para o seu vizinho, para os seus amigos de serviço, para a sua vizinhança. Você tem? Eu fico triste de ver pessoas, às vezes, membros de igreja, que a cabeça dele e dela só está nas coisas dessa vida. Ela não lê nem a Bíblia, quanto mais pregar o evangelho para o outro. E fala, não, você está esperando por Jesus? Estou. Mentira, não está. E nós temos que parar de se enganar. Se nós mesmos, de verdade, ansiamos pela volta de Jesus, nós temos que pregar o evangelho. Porque ele está falando, quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Não adianta a igreja ficar reunida num local e ficar cantando Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor, se ela não prega o evangelho para fora. É por isso que essa igreja é missional. Não é porque o pastor gosta de modinha e agora essa frase missional está na moda, né? Ele quer fazer então missional. É porque nós não temos para onde correr. Jesus deu a grande comissão. O que ele está falando aqui, na verdade, é a grande comissão. Ele está lembrando vocês têm uma missão. E a missão é a minha missão, a missão de Deus, a qual vocês têm a graça, a oportunidade de participar. E eu só vai chegar ao fim quando essa missão estiver concluída. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é agente de Cristo na terra. Ela tem que pregar o evangelho. Ela não tem que viver encismada nela mesmo. Uma igreja que foca nela mesmo. Pessoas, mesmo que dizem que são discípulos de Jesus, focadas nelas mesmo, não estão esperando Cristo. Estão, com certeza, depositando as esperanças das suas vidas como as pessoas do mundo, simplesmente nas coisas dessa vida. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa igreja não pode ousar dizer que está esperando ansiamente a volta de Jesus, se ela não prega o evangelho. Não pode. Isso é mentira. Isso é falsidade, da boca para fora. Só tem uma maneira de fato, analisarmos se nós e se essa igreja está ansiando pela volta de Cristo. Abrir a boca e pregar o evangelho. Ele está dizendo isso. Não é o pastor da igreja aqui. É o pastor, que é Jesus. O que ele está falando, na verdade, prega o evangelho a todas as nações, é a missão de Deus, como eu acabei de dizer aqui, que está lá na grande comissão. Vocês querem a minha volta? Então, obedeça, cumpra, se dispõe à missão.
Joel Bick, ele fez o doutorado dele aqui no seminário de Westminster e hoje é um homem muito usado no Brasil, tem livros dele traduzidos em português, e ele é diretor do seminário Puritan, aqui em Michigan. Olha o que ele diz. Você sabe por que a gente não leva a sério a vinda de Jesus? Porque a gente age desse jeito. Pensa aqui. Como Jesus e os seus apóstolos ensinaram essa verdade, aproximadamente 2000 anos de eventos históricos ocorreram, fazendo com que algumas pessoas pensassem que a expressão profética do Senhor acerca da sua volta a este mundo tinha sido equivocada. Está falando que vem sem demora, mas aí, já passou um tempão. É impressionante perceber que tal atitude é quase tão antiga quanto este elemento primordial do ensino apostólico. Pedro nos ensina que haviam escarnecedores ou zombadores já nos seus dias. Pessoas que riam da ideia da segunda vinda e perguntavam, onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro 3, 3-4. A resposta de Pedro foi observar que assim como haviam aqueles que nos dias de Noé zombavam da sua pregação acerca do fim da civilização deles, também existiam zombadores que desprezavam a pregação acerca da segunda vinda. No entanto, assim como as águas do dilúvio certamente vieram e varreram todo o mundo de Noé, assim também o Senhor irá retornar para trazer um fim. Você quer ter certeza que vai ter a segunda vida? Olha para as Escrituras e vê as promessas que ele já fez e já foi cumprido, inclusive do dilúvio. Vai vir o fim imediato, a história da humanidade. O fim imediato da história da humanidade. E inaugurar a eternidade. Enquanto isto, nós podemos estar convencidos de que o atraso, que para Deus não tem atraso, né? A gente acha que é atraso. Mas ele vai vir na hora certa. Que o atraso, no retorno de Cristo, ocorre para permitir que todos os eleitos possam ouvir o Evangelho e se arrepender. E aí ele vai vir. Eu fico tão assim, animado, esperançoso e sentindo-se amado. O cuidado de Jesus é tão grande que ele está falando assim, eu amo meu povo, eu entreguei a vida por ele e eu só vou voltar para trazer o fim depois que todos, aqueles que eu escolhi, aqueles que eu amei, por aqueles que eu derramei meu sangue, ouviram o Evangelho e se prostrarem. Quando a minha casa estiver completa, aí eu vou vir e vou trazer o fim. Vocês creem que tem muitos escolhidos de Deus aqui? Na Filadélfia? Nos Estados Unidos? No mundo? Só tem um jeito, irmãos, de nós vermos depressa essa vinda. Quanto mais nós pregarmos o Evangelho, quanto mais nós nos dedicarmos em levar o Evangelho, mais essa vinda está próxima. É por isso que, por esta causa, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, eu me ponho de joelho, eu me prostro, eu me sacrifico, eu me rendo, eu morro para mim mesmo e para as minhas vontades, para servir a Ele. Porque essa causa é uma causa nobre, é a causa da... Ele está voltando. Eu quero encontrar com Ele. Quarta promessa. Segurança e conforto inabalável. É fantástico como Jesus trabalha em nossa vida usando as coisas do dia a dia. Não é verdade? Jesus é mestre nisso, né? E pegar as coisas do dia a dia e aplicar para a nossa vida. Olha que interessante, a promessa que ele fala sobre segurança e conforto inabalável. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. O que tem a ver, né? Coluna no santuário. Eu não quero ser coluna, né? É uma coisa melhor, né? Mas olha que interessante, para nós talvez isso não faz muito sentido. Ao vencedor falou, coluna no santuário do meu Deus, e jamais sairá. Mas olha que interessante. A igreja da Filadélfia, a cidade da Filadélfia, naquela região da Ásia, era a cidade onde mais tinham terremotos. A cidade da Filadélfia, ela foi destruída por terremoto várias vezes. O terremoto que aconteceu no ano, se eu não me engano, 17 depois de Cristo, em Sardes, que abalou Sardes, destruiu por completo Filadélfia.
Quando nós começamos a falar da mensagem da igreja de Filadélfia, nós falamos que possivelmente esses irmãos não tinham nenhum local fixo para se reunir, porque era normal as pessoas olharem colunas quebradas, tetos caídos, paredes rachadas na cidade de Filadélfia. Muitas pessoas até dormiam fora da cidade e voltavam de dia para trabalhar. Então pensa você viver numa cidade dessa, onde a cada instante, a cada momento pode vir terremotos, destruir, que abalam, que faz coisas cair sobre a sua cabeça, que destrói sua vida, acaba com você. E exatamente para pessoas que estão vivendo num contexto desse de insegurança, onde as coisas não são estáveis, ou elas estão de pé ou elas estão no chão. Jesus fala assim, eu sei que esse mundo é assim, eu sei que tem os altos e baixos, eu sei que agora está de pé, amanhã pode cair, mas está chegando o momento onde a inconstância vai acabar. Está chegando o momento onde a sua vida vai parar de altos e baixos e de terremotos. Vai chegar um momento onde não você vai ter apenas o conforto e segurança, mas você vai ser essa coluna. Que privilégio! Que graça! Porque às vezes dá vontade de você chutar tudo para o alto e desistir de tudo, porque ora você está bem, ora parece mesmo um terremoto vem e destrói tudo. Às vezes você está bem com a família, você está bem no serviço, e parece que naquele dia ou naquela semana tudo vira do avesso. Isso aflige a nossa vida. Isso acaba conosco. Mas Jesus está dizendo, está chegando a hora que tudo isso vai acabar. E eu estou preparando vocês para ser colunas nesse lar eterno que não vai ter mais estabilidade, que não vai ter mais altos e baixos, que não vai ter mais essa inconstância. Que mensagem de esperança para um povo que vive no meio das ruínas. Vai chegar um momento que vocês vão estar no lar, onde as colunas vão ser tão firmes que nada vai abalar. E vocês vão ser essas colunas. Última promessa. A nossa identidade estará clara e completa em Deus. Olha que promessa. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, a vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Vocês sabiam que a cidade da Filadélfia talvez foi a cidade que mais trocou de nome? Você sabia disso? Da Igreja das Ásias, das 7 igrejas da Ásia, provavelmente Filadélfia foi a igreja que mais trocou de nome. Ela tinha um outro nome antes do Átilo II, que era o rei de Pérgamo, ter reconstruído ela. E aí, quando ele reconstrui, ele dá o nome de Filadélfia, que era o apelido que ele dava ao irmão dele, que significa irmão, amor entre irmãos. Só que depois, Filadélfia, ela passa por um terremoto devastador. E aí, o imperador, que era o César, o imperador romano, ele vai e reconstrói toda a cidade. E aí a cidade muda. Agora não vai ser mais Filadélfia, agora vai se chamar Nova Cesareia, ou a nova cidade de César. Mas como não bastasse, depois quando muda o imperador, entra o imperador Vespasiano, e o apelido dele era Flávio, então novamente a cidade muda de nome. Não é mais Nova Cesareia, agora vai se chamar Flávia, porque era o apelido do imperador Flávio. Então eles estavam, para eles era normal isso, olha, hoje eu tenho esse nome, amanhã eu troco de nome, eu tenho meu nome fictício, amanhã eu tenho outro nome. Eu sei que alguns imigrantes aqui, por questões de perseguição, tudo, muda hoje de nome, hoje eu tenho esse nome, amanhã eu tenho aquele outro nome, depois nem sabe qual nome você tem, que é o meu verdadeiro, e essa inconstância, e Jesus está falando, isso tudo vai passar. E sabe o que é o melhor? Que você não vai carregar o seu nome, ou o nome que te deram, o meu nome vai ser gravado em você. Sabe qual que vai ser seu nome? Para esse lugar aonde nós vamos, para a glória, para perto de Deus, esse seu nome vai ser o meu nome. Talvez eu sou de Jesus, esse vai ser meu nome lá. Hoje meu nome é Diogo, e as pessoas nem conseguem falar direito aqui nos Estados Unidos. Quando fala bem, fala Diego.
Mas eu tenho certeza que o meu nome vai ser Eu Sou de Jesus. Talvez você hoje aqui tem problema de identidade. Eu, essa semana, enfrentei os meus próprios pecados acerca disso. De identidade. E eu vou explicar melhor isso. Sabe por quê? Talvez você passe pelo que eu passo também. Nós constantemente passamos por crise de identidade. Sabe por quê? Você vai ver constantemente, mesmo cristãos professam em Jesus, deprimidos, tristes, insatisfeitos, frustrados, porque ele não tem o curso de mestrado ou doutorado que ele queria ter, porque ele não tem um serviço bom como ele queria ter, porque ele não se acha tão capaz como o outro é, porque ele não tem a cidadania que o outro tem do país, porque ele não fala tão bem fluentemente como outros já falam, e até esnobam na frente dele, e às vezes ele passa por essa crise de identidade. Você sabe por que é uma crise de identidade? Porque toda vez que essas coisas nos abalam, é porque nós esquecemos quem nós somos. Toda vez que essa crise chega para você, é porque você esqueceu de quem você é. Mas se você lembrar quem você é, você não vai você vai deixar essa crise passar. Você vai superá-la. Quando você sabe que você é de Jesus. Que você é de Jesus. E que você tem que se valorizar porque você é de Jesus, não é porque você é doutorado, porque você é mestre, porque você tem essa posição social, porque você é amigo do Bolsonaro, porque você é amigo do outro lá que é fluente, porque você tem uma estrutura melhor. Mas você vai se alegrar porque você é de Jesus. E olha, não é muitas vezes chega a gente assim mesmo. Mas o que eu sirvo? Às vezes aqui na igreja, o que eu posso servir? Olha, pastor, não tenho nem um colegial, não tenho nada. Você é filha de Jesus? Então você tem tudo. Deus trabalha assim, irmãos. Alguns, ele prepara de um jeito e dá, ele mesmo dá oportunidade, inteligência, condições financeiras para ele se formar nessa área, né? A outros ele trabalha de outro jeito, mas todos nós, aos olhos do Pai, somos valorosos de igual forma, porque todos nós somos de Jesus. E a nossa identidade tem que estar em Jesus. Toda vez que nós deixamos de lembrar quem nós somos em Jesus, nós se frustramos ao olhar para os lados e ver as pessoas melhores que a gente. E olha, quando você passa por essas crises, você ouvir essa promessa, até isso vai acabar. Aqui hoje você esquece quem você é, em Jesus, tudo mais. Lá na glória, isso vai ser tão claro que o seu próprio nome vai ser o meu. A sua identidade em Cristo vai estar mais do que clara e nítida. Hoje as pessoas fazem você esquecer disso, hoje você mesmo esquece, mas eu vou pôr o meu nome sobre você. E você vai se alegrar de tal forma, como você nunca se alegrou, por saber a sua identidade em Cristo. De maneira completa, de maneira perfeita. Eu queria encerrar com essa citação e com o evangelho no final. George Douglas Watson, um pastor metodista, um avivalista, um homem de Deus, um missionário, que foi para vários países, entre eles Austrália, Nova Zelândia, Coreia, Japão. Ele dizia o seguinte: um empecilho à fé é olhar para as circunstâncias e não para as promessas imutáveis de Deus. Em outras palavras, o que ele está falando é: você quer ser perseverante? Você quer perseverar até o fim? Você não quer esmorrecer como alguns que começam bem e terminam mal? Então para de olhar para os empecilhos. Foca nas promessas de Deus. Pega essas 5 promessas de Deus só da igreja de Filadélfia e começa a se deleitar nela. Essa é a única maneira que você tem para não vacilar e chegar até o fim. E aí, olha que força que nós temos. O Evangelho. Qual que é o Evangelho? Ah, pastor, mas eu sou tão miserável mesmo. Eu tenho tudo isso daí que você falou e acho que até pior.
Ah, é? Então, deixa eu trazer uma boa notícia para você. Todos nós somos pecadores. Todos nós sofremos com esses mesmos problemas. Falta de identidade em Cristo, inconstância na nossa identidade em Cristo, pensando nas coisas dessa vida. E isso só é para você lembrar que você precisa do Evangelho. Se renda a Jesus hoje. Não importa quanto tempo você já professou a fé, quanto tempo você está na igreja, mas hoje é a oportunidade para você chegar diante de Deus, se debruçar e pedir perdão, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu sou pecador mesmo. Eu critico as pessoas do mundo, mas eu sou igualzinho. Mas saber, não só que você é pecador, mas que você tem um Salvador. E você pode ter certeza que Ele te salva, Ele te perdoa, porque Ele já pagou a sua dívida. Ela está paga. A cruz é prova disso. E aí, o último versículo que a gente encerra é: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Espera aí. Sinto prazer? Tem coisa errada aqui, né? Traduziram a Bíblia errada. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo, prazer. Sim, prazer. Você sabe por quê? Porque Paulo, quando passou por todas essas coisas, ele aprendeu essa lição que ele fala no final. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. O mundo está de ponta cabeça. Os valores do mundo são completamente ao contrário de Cristo. No mundo você tem que mostrar forte. Você está sofrendo, seu casamento está para estourar, sua vida com seu filho está uma bagunça, sua questão financeira está um lixo, desorganizado, e você está lá posando de bom, postando no Facebook, como se nada tivesse acontecendo. Ah, aqui, ó, tira um selfie de si sorrindo, mas só Deus sabe como está por dentro. Pronto de morrer. Esse é o mundo. Mas olha, na caminhada com Cristo é quando você, de fato, assume: eu não sou tudo isso não. Mesmo que me elogiem, as pessoas só me elogiam ainda porque não sabem quem eu sou de verdade. Sou um lixo. Sou fraco. Sou tentado igualzinho as outras pessoas são, e muitas vezes também caio. Mas a diferença é que eu tenho um Salvador. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não posso mudar a mim mesmo, mas Ele pode. Quando eu sou fraco, então aí que eu sou forte. O incentivo de palavra final para essa igreja que está iniciando, que está crescendo aqui na Filadélfia. O fato de nós termos pouca força, como essa igreja também tinha, isso não é para nos desanimar, isso é para nos animar. Isso é para nos encorajar. Porque o próprio Senhor está dizendo, quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Nós não podemos se esquecer disso. Se nós esquecermos disso, nós vamos naufragar. Nós vamos ser como as pessoas desse mundo sem esperança nenhuma. Mas se nós entendermos que essa palavra de Cristo é a nossa esperança, então nós vamos usar da nossa fraqueza a maior fortaleza dessa igreja. E nós vamos avançar. E nós vamos avançar porque nós queremos a vinda do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.